Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa mente, sobre os nossos ouvidos, sobre os nossos lábios, o nosso coração, sobre todo o nosso ser. E assim, meus irmãos, da forma que você está, eu te convido, estenda a sua mão aqui sobre o nosso irmão Klaus, pregador que vai trazer a palavra para nós hoje, sobre o seu ministério, sua casa. Que o Espírito Santo de Deus possa falar o mais profundo do nosso coração. Por isso, Pai, queremos entregar o teu filho, consagrando toda a sua vida ao imaculado coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, do Mato Grosso, da Renovação Carismática Católica. Que bom podermos estar juntos nessa manhã para partilharmos da palavra de Deus. Eu sou o Klaus, sou casado, participo do grupo de oração Ágape, na paróquia São Cristóvão, diocese de Anápolis, e atualmente estou coordenador da Renovação Carismática Católica no estado de Goiás. E é muito bom podermos estar juntos nessa manhã para aprofundarmos ainda mais na pérola de Deus no nosso movimento. Irmãos, nós sabemos que o que nosso movimento tem de mais importante, logicamente, além de tantas ovelhas que o Senhor nos dá, é o grupo de oração. Essa célula fundamental de evangelização. Tudo concorre para o grupo de oração na Renovação Carismática Católica. Tudo. Até mesmo esse encontro que nós estamos falando para coordenadores e núcleos de grupo de oração concorre diretamente para os nossos grupos de oração. E os nossos grupos de oração só serão bons grupos se eles forem conduzidos pelo Espírito Santo. Não importa o que aconteça, talvez se por algum motivo, alguma instância de governo na renovação terminar, o grupo de oração continuando a existir, a renovação continua viva, porque a célula fundamental da Renovação Carismática Católica é o grupo de oração. E por isso, nessa manhã, nós vamos aprofundar nisso, o grupo de oração conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós vamos falar então um pouquinho sobre para que serve o grupo de oração. Vamos falar sobre voltar, Deus nos chama a voltar, a resgatar, como o Vinícius falou ontem para vocês aqui nesse encontro. Vamos falar desses outros elementos à luz da condução do Espírito Santo e vamos falar sobre os serviços do grupo de oração também conduzidos pelo Espírito Santo. Vamos falar então desses 4 pontos para que nós possamos rezar e clamar uma nova efusão sobre nós que somos coordenadores, núcleos de grupos de oração. Essa célula fundamental da Renovação Carismática Católica. Irmãos, para nós podermos começar, eu gostaria de fazer uma pergunta muito sincera. E se você tiver aí do seu lado, talvez um papel, uma caneta, ou até mesmo no chat ao vivo, eu quero fazer uma pergunta. Para que serve o nosso grupo de oração? Eu sei que muitas vezes nós temos aí muitas respostas, né? Nós temos aí inúmeras respostas. Meu grupo de oração serve para louvar ao Senhor, meu grupo de oração serve para fazer as pessoas encontrarem a Deus, meu grupo de oração é uma fraternidade, um lugar em que nós temos uma vivência fraterna. Mas a pergunta sincera é, no fundo do nosso coração, nós pensarmos, para que serve o nosso grupo de oração? E nós temos várias pistas, tanto no nosso material formativo, quanto também em outros livros, em outros autores e até mesmo na palavra de Deus. Se nós pegarmos a apostila do módulo básico,
no número 3, em que vai falar sobre o grupo de oração, ela vai falar que o grupo de oração é um Pentecostes nos dias de hoje. De forma muito tranquila, ela vai falar isso. O grupo de oração é um cenáculo nos dias de hoje. Quero convidar você a pegar a palavra de Deus comigo nesse Atos 2. Em Atos 2, vai falar muito sobre o cenáculo e sobre o Pentecostes. E se o grupo de oração é um cenáculo de Pentecostes nos dias de hoje, nada mais justo do que nós olharmos o que é um cenáculo, o que é Pentecostes na palavra de Deus. Atos 2, e nós vamos do versículo 1 até o 4 apenas para fundamentar isso. Se o grupo de oração é um cenáculo de Pentecostes, cabe aqui nós pensarmos o que é esse cenáculo de Pentecostes. Atos 2, versículo de 1 a 4. E você, coordenador, provavelmente já sabe essa passagem de cor, não é isso? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, essa passagem ela vem muito de encontro para nós entendermos o que é um cenáculo e o que é realmente Pentecostes. Quando nós pegamos lá em Atos 1, no versículo 5, nós vamos ver Jesus falar que eles aguardassem em Jerusalém e esperassem ali o cumprimento da promessa do Pai, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Jesus promete ali um batizar. Batizar significa mergulhar. Quer dizer que o Espírito Santo não será mais dado apenas como no Antigo Testamento para cumprir uma missão, mas vem dizer para nós que o Espírito Santo vai nos fazer mergulhar nele. Quer dizer que nós vamos entrar com todas as fibras, com todo o nosso corpo, nós ficaremos realmente preenchidos, encharcados pelo Espírito Santo. A palavra diz, né, cheios do Espírito. Cheio no grego vem de pleró, pleró que quer dizer transbordante. Não é só cheio, mas é transbordar. Irmãos, Pentecostes, ele é isso. Ele é o transbordar do Espírito Santo. O Espírito Santo de amor, o Espírito Santo de misericórdia, o Espírito Santo de transformação, o Espírito Santo de transformação e de conversão nas nossas vidas. Quando nós analisamos o cenáculo, é algo muito interessante. Aqueles apóstolos e Maria Santíssima, com medo das represálias, com medo da perseguição, mas ao mesmo tempo, obedientes à palavra de Jesus, eles se reúnem naquela sala e lá eles permanecem clamando e orando. Irmãos, essa palavra é muito interessante. O nosso grupo de oração, ele é um cenáculo nesse sentido. Ali vão irmãos com medo, ali vão irmãos preocupados, ali vão irmãos que estão tranquilos, ali vão irmãos que estão obedecendo à voz do Senhor, como nós, servos, membros de núcleo de coordenação. Ali vai de tudo no nosso grupo de oração. Realmente é um cenáculo. Quando nós olhamos cenáculo, nós temos ali pessoas de todas as qualidades, de todas as características. Pessoas que são discípulos amados, pessoas que são nervosos, afoitos, pessoas que são coléricas, sanguíneas, pessoas que são realmente confiantes, como Maria Santíssima. Temos de tudo no nosso grupo de oração. Realmente ele é um cenáculo. E permanecendo juntos, permanecendo unidos em oração, o Espírito Santo é derramado em plenitude. Ele vem fazer realmente um pleró nas nossas vidas. Não é um derramamento qualquer, é verdadeiramente um mergulhar, é um transbordar. Por isso nós podemos dizer, como o apostilo do módulo básico vai dizer, o grupo de oração é um cenáculo de Pentecostes nos dias de hoje. Qual é o nome do seu grupo de oração, meu irmão, minha irmã? Você pode falar. O meu chama Ágape, então eu posso falar. O Ágape é um cenáculo nos dias de hoje. E repita isso, falando o nome do seu grupo de oração,
Fale, o meu grupo de oração é um cenáculo nos dias de hoje. Para a gente entender um pouco mais sobre para que serve o nosso grupo de oração, eu gosto muito de falar desse livro, O Grupo de Oração, Como Fazer a Graça Acontecer, do Padre Alírio. Eu gosto porque aqui ele dá um conceito muito claro de para que serve o meu grupo de oração. Padre Alírio vai falar o seguinte: o grupo de oração serve, o objetivo do grupo de oração é levar os participantes a experimentar o Pentecostes pessoal, a crescer e chegar à maturidade da vida cristã. O grupo de oração é para fazer, então, irmãos, as pessoas a terem uma experiência com Jesus Cristo através do Pentecostes pessoal. É para isso que serve o nosso grupo de oração, levar os irmãos a realmente experimentarem o Pentecostes pessoal. Por isso que o grupo de oração é um cenáculo, porque é aonde o Pentecostes acontece. É aonde o Pentecostes está acontecendo. O nosso grupo de oração, ele tem muitas funções. Ele é para louvar, ele é para clamar, ele é para pedir, ele é para a cura acontecer, ele é para a conversão acontecer, para a experiência com Jesus acontecer. Mas tudo isso através do Pentecostes pessoal, através do batismo no Espírito Santo. Então, meu irmão e minha irmã, nosso grupo de oração, ele serve para fazer o Pentecostes acontecer, o Espírito Santo conduzir um Pentecostes na vida daqueles irmãos. Como o Papa Paulo VI vai dizer, nós sermos verdadeiramente rosto e memória de Pentecostes. Quando nós falamos rosto, significa reconhecer. Eu não sei se você é como eu, mas eu guardo muito fácil rostos, fisionomias. Mas dificilmente eu guardo nomes. Mas rostos eu guardo com muita facilidade. Deus quer que nós sejamos reconhecidos como Pentecostes. As pessoas olhando para nós, talvez não lembrem nosso nome, talvez não lembrem de onde nos conhecem, talvez as pessoas não lembrem nem que nós somos da Renovação Carismática Católica, esse movimento eclesial maravilhoso, mas elas vão perceber no nosso rosto, reconhecer no nosso rosto Pentecostes. Isso é o que Deus espera de mim e de você. E não apenas ser rosto, mas ser memória. O que é memória? Memória não é apenas uma lembrança, algo que vem na nossa cabeça e some. Não. Memória, meu irmão, minha irmã, é uma atualização. Quando nós fazemos uma memória, nós estamos atualizando aquele fato no nosso meio. Nós trazemos aquele fato para os nossos dia a dia. Por isso, memória de Pentecostes quer dizer que Pentecostes se atualiza hoje no nosso meio. O grupo de oração é para atualizar Pentecostes dentro da igreja, dentro do nosso meio, dentro de nossas vidas. Sermos rosto e memória de Pentecostes. Você entendeu que grupo de oração ele serve para que o Pentecostes aconteça, para que o batismo no Espírito Santo aconteça, para que sejamos verdadeiramente rosto e memória de Pentecostes, para que possamos chegar naquele grupo de oração com todos os nossos anseios, nossas dores, nossas preocupações e realmente sairmos de lá homens e mulheres que transmitem e atualizam Pentecostes. Isso é o que Deus quer dos nossos grupos de oração. E de maneira muito profética, Vinícius já falou isso com você ontem, Deus quer que nós voltemos a essa qualidade. Deus quer que nós voltemos a isso. Grupo de oração é Pentecostes. E Deus quer isso para nós. Como diz lá no documento de Aparecida, no número 311, vai dizer assim, né? Que seria conveniente incentivar alguns movimentos e associações que mostram hoje um certo cansaço ou fraqueza a convidá-los a renovar o seu carisma original, que não deixa de enriquecer a diversidade com que o Espírito se manifesta e atua no povo cristão. É conveniente, meu irmão, que nós voltemos ao nosso carisma original e de maneira muito profética, o Conselho Nacional, inspirado junto com Vinícius,
vem nos trazer esse tempo para nós de 2020 de resgatarmos a nossa identidade. Deus quer que nós voltemos a isso. O nosso grupo de oração, sermos realmente Pentecostes atual. Pentecostes no dia de hoje. Michelle Mohan, uma das ex-presidentes do Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica, o ICRIS, que hoje já não existe mais, mas Michelle Mohan, uma das ex-presidentes desse serviço, ela vai dizer algo muito interessante. Ela vai dizer que, em alguns lugares, a RCC já é um fato histórico. Em alguns lugares, a Renovação Carismática Católica já é um fato histórico. Como assim, Klaus? Quer dizer que a renovação não existe mais? Até existe, mas ela não existe com aquele carisma original. Grupos de oração que não vivem mais a graça do batismo no Espírito Santo, que tem por outras finalidades, outros penduricalhos, acessórios, no lugar daquilo que é essencial, que é o batismo do Espírito Santo. Grupos de oração que não vivem mais a experiência do batismo no Espírito Santo, do Pentecostes pessoal. Pessoas vão para o grupo de oração e muitas vezes saem do nosso grupo de oração da mesma forma. No Mato Grosso isso não acontece, graças a Deus, mas muitas vezes aqui no meu estado acaba acontecendo. A pessoa vai para o grupo de oração e ela sai do mesmo jeito. Não é isso que Deus quer de nós. A renovação não pode ser apenas uma teoria. A renovação carismática católica não pode ser apenas uma teoria nos nossos grupos de oração, nas nossas instâncias, nas nossas cidades, nas nossas coranias, nos nossos vicariatos, no nosso estado, nas nossas dioceses. A renovação carismática católica precisa ser Pentecostes nos dias de hoje. E é isso que Deus quer de mim, de você, que nós voltemos a ser canais do batismo do Espírito Santo. Que os nossos grupos de oração voltem a ser conduzidos pelo Espírito Santo. Ele é o maestro, é ele quem conduz, é ele quem direciona, é ele que sabe o que é melhor no meu grupo de oração, é ele que sabe conduzir, é ele que vai direcionar os trabalhos, porque toda a finalidade do grupo de oração é para ele, para que as pessoas experimentem, para que as pessoas vivenciem, para que as pessoas possam verdadeiramente vivenciar a graça de um Pentecostes pessoal e, através disso, viverem por Jesus. Isso é o que Deus quer dos nossos grupos de oração, que eles sejam conduzidos pelo Espírito Santo, que eles voltem a ser Pentecostes. Repita isso comigo, então, fala: Senhor, que o meu grupo de oração volte a ser conduzido pelo Espírito Santo. Que o meu grupo de oração volte a ser Pentecostes. Que o meu grupo de oração volte a ser canal do batismo do Espírito Santo. E talvez você vai perguntar assim, né? Klaus, mas o grupo de oração não é apenas para o batismo do Espírito, para esse tsunami de amor, para essa condução de amor. O grupo de oração tem outros elementos. Nós temos o louvor, nós temos a oração, nós temos outros elementos no nosso grupo de oração. E é aí que eu acho muito interessante. Se nós pegarmos esse livro aqui do ICRIS, Batismo no Espírito Santo, livro lançado pelo ICRIS, explicando um pouco sobre o batismo no Espírito Santo, ele vai falar algo muito interessante. Esses outros elementos do grupo de oração, eles são frutos e efeitos da graça do batismo no Espírito Santo. Se nós pegarmos aqueles irmãos em Atos 2, quando eles foram batizados no Espírito Santo, eles começam a louvar, eles começam aqueles que vão escutando, começam a buscar uma conversão, perguntando para Pedro como podem receber aquilo, e Pedro vai falar para eles: arrependam-se e recebam o dom do Espírito Santo. Eles vão receber os outros frutos, os outros elementos do grupo de oração, eles acabam sendo frutos da experiência do batismo do Espírito Santo, frutos do Pentecostes pessoal. Por isso o nosso grupo de oração precisa ser conduzido pelo Espírito Santo, porque se ele for conduzido pelo Espírito Santo, os outros elementos, por consequência, acabam acontecendo. Exemplo, louvor. Quanto mais eu deixo o Espírito Santo me conduzindo,
mais eu vou me diminuindo e Deus vai crescendo na minha vida. E quanto mais Deus vai crescendo na minha vida, mais eu tenho motivos, mais eu quero, mais eu desejo louvá-lo e agradecê-lo. Por isso, irmãos, não é simplesmente clamarmos o batismo e tudo está resolvido, mas clamando o batismo, tendo uma experiência de Pentecostes, deixando o Espírito Santo nos conduzir, os outros elementos vão acontecendo e melhorando consequentemente. A oração, nosso famoso ciclo carismático de oração, quando eu deixo o Espírito Santo conduzir, realmente a oração vai gerando fruto naquela vida daquelas pessoas, o Espírito Santo vai mudando a vida daquelas pessoas, e as pessoas se sentem cada vez mais impulsionados à oração, e a oração vai gerando neles um fruto, uma consequência, uma mudança interior. Ah, meu irmão, que maravilha podemos experimentar Pentecostes e, consequentemente, conduzidos pelo Espírito Santo, os outros elementos indo melhorando no nosso grupo de oração. Uma prova de que o Espírito Santo que conduz é que o ciclo carismático nunca foi um gesso, alguma fórmula mágica que, seguindo aquilo, o Espírito Santo irá ter aquela consequência. Lógico, o ciclo carismático ele é um caminho que visa os carismas acontecerem, mas, às vezes, o Espírito Santo vai, sim, tomar uma dianteira, passar à frente, furar a fila, às vezes. Quanto mais conduzido pelo Espírito Santo eu sou, mais esses elementos vão melhorando no meu grupo de oração. O outro elemento que temos no nosso grupo de oração é o amor pela Sagrada Escritura. Quanto mais nós nos abrimos à experiência do Pentecostes pessoal, do batismo no Espírito Santo, quanto mais eu sou conduzido pelo Espírito Santo, mais amor eu tenho pela palavra de Deus. Maristela acabou de vir falar para a gente sobre a palavra. Irmãos, que pregação maravilhosa! E eu só consigo viver esse amor pela palavra sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer de nós, que nós possamos, através da condução do Espírito Santo, irmos melhorando os elementos do nosso grupo de oração. Quanto mais eu sou conduzido pelo Espírito Santo, mais eu amo a Maria. Irmãos, Maria estava junto com eles. E o engraçado é que a sombra do Altíssimo já tinha coberto Maria lá no Evangelho de São Lucas, como nós podemos perceber. Maria não precisava estar ali para que o Espírito Santo descesse sobre ela, mas ela estava ali intercedendo para que a igreja recebesse o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quanto mais eu sou conduzido pelo Espírito Santo, mais amor filial eu tenho a Maria. Então, o elemento do momento mariano, o elemento do amor mariano no nosso grupo de oração, também melhora a cada momento que eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Um outro elemento no nosso grupo de oração, as práticas dos carismas. A cura, o milagre, mas também os outros carismas, língua, profecia, ciência, sabedoria, interpretação, discernimento, fé. Os milagres, meu irmão, os carismas, eles vão acontecendo no nosso grupo de oração, quanto mais nós nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo. E todos são consequência dessa experiência do batismo no Espírito. Se no nosso grupo de oração está faltando a prática dos carismas, nós precisamos clamar cada vez mais: vem Espírito Santo de Deus. Além, é claro, da formação que nós já temos, né? Mas também clamarmos: vem Espírito Santo de Deus. No nosso meio, nós temos muitos irmãos que eram usados com alguns carismas, até exerciam alguns ministérios, mas hoje você percebe esses carismas esfriando. Por quê? Porque às vezes o batismo no Espírito, às vezes a condução do Espírito Santo está ficando em segundo plano. Cuidado, deixemos-nos conduzir novamente pelo Espírito Santo. Um outro elemento no nosso grupo de oração, que é fruto de ser conduzido pelo Espírito, de ser batizado, mergulhado no Espírito Santo, é a evangelização, a pregação. Essa pregação que no nosso grupo de oração,
quanto mais conduzida pelo Espírito Santo, mais frutos gera. Pedro ali, em Atos 2, faz uma pregação rápida, citando a Antiga Escritura, citando o Antigo Testamento, citando Joel, e aquela pregação de Pedro vai converter milhares de pessoas, vai levar milhares de pessoas à conversão. Nossas pregações são frutos de uma verdadeira condução, são frutos de uma verdadeira efusão no Espírito Santo. Irmãos, está percebendo como que os elementos do nosso grupo de oração são frutos de uma experiência genuína do batismo no Espírito Santo? E quanto mais os nossos grupos de oração forem conduzidos pelo Espírito Santo, melhor serão os elementos do nosso grupo de oração? Ah, Cláudio, mas no meu grupo, aqui na Groenlândia, o louvor não flui direito. Sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha nos conduzindo até mesmo nesses elementos. Um outro elemento, meu irmão, que melhora milhares de vezes com o batismo no Espírito, com a condução do Espírito Santo, e você vai recordar muito o compromisso com a justiça social. Irmãos, aqueles apóstolos, após passarem pela experiência do batismo, eles passam a ter tudo em comum. Perceba, até a promoção humana, que às vezes torna-se em alguns lugares, no Mato Grosso não, graças a Deus, mas em alguns lugares, que se torna muitas vezes desprezada, até mesmo a promoção humana, o exercício da promoção humana, da justiça social, se torna mais fecundo, melhor, mais eficaz com a condução do Espírito Santo. A partilha se torna realmente de coração, a vida fraterna se torna algo mais real e não algo forçado. Todos esses elementos que nós linkamos, e nós podemos pensar aqui em outros elementos da nossa reunião de oração, todos esses elementos se tornam melhores se são conduzidos pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Irmãos, mas, Klaus, você falou aqui de elementos, você falou da função do grupo de oração, você falou que Deus quer que nós voltemos a isso, mas e os serviços? Os serviços no grupo de oração também precisam ser conduzidos pelo Espírito Santo? E a resposta é clara, lógico que sim. Irmãos, o Espírito Santo, ele é um maestro. Nós estamos, grupo de oração, a reunião de oração, ela é uma sinfonia, em que o Espírito Santo, ele é o maestro, ele é o regente, ele é aquele que fica realmente com a baqueta e ele vai, direcionando, ele vai orientando, ele vai colocando cada instrumento, cada ala da sinfonia acontecendo de determinada maneira para um objetivo comum, sair aquela maravilha de sinfonia. Nossos ministérios, os nossos serviços, eles são os instrumentos. Se eu entro ali com um ministério, com um serviço, sem estar na harmonia, sem estar conduzido pelo Espírito Santo, vai causar um desastre. Não apenas aquele meu instrumento, não apenas aquele meu serviço, mas também eu vou atrapalhar o outro para exercer o serviço dele. Se, por exemplo, pegando os músicos como exemplo, se o ministério de música ele vai servir num grupo de oração sem ser conduzido pelo Espírito, sem ter se preparado, sem ter orado, sem ter entregue para o Senhor aquilo que é a vontade dele, sem ter perguntado para o Senhor, sem deixar o Espírito Santo conduzir, o que irá acontecer com aquele grupo de oração? Você corre o risco de atrapalhar o momento de pregação, você corre o risco de atrapalhar o ciclo carismático, você corre o risco daquela ovelha ir embora para casa sem ter experimentado o Pentecostes pessoal. E se ela for embora sem experimentar o Pentecostes pessoal, desculpa, irmão, às vezes aquela reunião de oração foi em vão. Logicamente, se um irmão, se uma ovelha tiver uma experiência com Deus naquele grupo, louvado seja o Senhor. Naquela reunião de oração, louvado seja o Senhor. Mas Deus quer que todas as ovelhas naquela reunião tenham uma experiência de Pentecostes. O Espírito Santo, ele é o maestro. Ele é aquele que vai direcionando e conduzindo
E é necessário que todos os nossos serviços estejam verdadeiramente afiados, afinados, harmônicos, para serem conduzidos por esse maestro e assim desempenharem a maravilhosa graça do Espírito Santo na vida daquelas ovelhas. Vamos falar um pouquinho então sobre esses serviços, sobre como esses serviços podem e devem ser conduzidos pelo Espírito Santo para que a sinfonia não se desvirtue, para que a sinfonia não se perca. Se nós podemos falar sobre como nós podemos falar sobre cada serviço. Irmãos, quando nós falamos de serviço, logicamente um dos principais serviços que vem à nossa mente é o Ministério de Música e Artes no grupo de oração. Por quê? Porque o Ministério de Música e Artes, ele acaba estando presente em todos os momentos da reunião de oração. Desde o momento do Mariano, do acolhida, no início do grupo de oração, da reunião de oração, até o fim, em que você toca uma música final para os irmãos irem para casa. Perceba aí a importância do Ministério de Música e Artes no nosso grupo de oração. Ele não é apenas um tocador, ele é realmente um profeta. Irmãos, eu falei há um tempo atrás para os irmãos do Ministério de Música e Artes do meu estado, e é muito importante nós reconhecermos isso. Nós somos profetas. O Ministério de Música e Artes, ele é um profeta conduzido pelo Espírito Santo para levar as pessoas a terem uma experiência com Deus. Quantas vezes a pessoa vai numa reunião de oração e ela não lembra nada do que foi pregado, mas ela lembra daquela música que tocou naquele grupo de oração. E ela passa a semana inteira cantando a música daquela reunião de oração, lembrando daquela música da reunião de oração nos seus momentos de lazer, nos seus momentos de trabalho. A música, ela tem um alcance profético muito grande. Você não é apenas um tocador. Aqueles irmãos que estavam aqui tocando, eles não são apenas tocadores, eles são profetas do Senhor. Olha que maravilha isso. E um profeta não pode fazer o seu trabalho de qualquer jeito, ele não pode fazer a sua função de qualquer jeito, principalmente por a importância que tem esse ministério. É necessário que seja conduzido pelo Espírito Santo. O que Deus quer que toque? Qual música? Qual repertório? Como o Senhor quer que deseje? Quem o Senhor quer quando o ministério é muito vasto? Quem o Senhor quer animando hoje? Quem o Senhor quer cantando hoje? Quem vai ficar hoje no banco? Até isso, questionaram o Senhor, irmãos. Há um tempo atrás, eu lembro quando nós rezávamos até mesmo para escolher a lembrancinha que seria feita na reunião de oração. E Deus mostrava em visualização a lembrancinha e fazíamos a lembrancinha exatamente como o Senhor mandava. E hoje, às vezes, não no Mato Grosso, graças a Deus, mas em muitos lugares nós fazemos como se fosse algo mecânico. A melhor música é aquela que Deus inspira. O Senhor me recorda agora um testemunho bonito do Luiz Carvalho. Luiz Carvalho era um antigo coordenador da Secretaria da Vida, do Ministério de Música e Artes também. E ele uma vez deu um testemunho aqui na minha cidade, quando ele veio fazer uma formação, e ele falou algo muito interessante. Ele estava num encontro na Canção Nova com o Padre Jonas, não tinha as tecnologias que tem hoje, de você pesquisar na internet, de você levar um tablet ali e sair a letra da música. E ele, no momento de oração daquela pregação que o Padre Jonas fazia, encontro ali com muitos servos, muitos coordenadores, e ele e os músicos já procurando nas pastas qual música iriam tocar para a oração. E aí o Luiz Carvalho sentiu no coração de tocar aquela música, né? Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. E aí só que ele não sabia cantar a música. E aí ele olhou para as pessoas e para os músicos e pensando qual música vamos tocar, e Deus insistia com ele, toca essa música, sou bom pastor, ovelhas guardarei. E ele falava para o Senhor, Senhor, eu não sei. Ele, mas canta. E ele pegou o microfone, virou para os meninos do ministério e falou, me segue. E os meninos até olharam e falaram, mas que música é essa, né? Me segue, nunca ouvi falar. E ele diz que ele começou a cantar. Ele cantou o primeiro verso, sou bom pastor, ovelhas guardarei.
Aí ele ficou fazendo a melodia da música com a boca, tan, 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 porque ele não sabia a letra. E as pessoas da comunidade daquele encontro começaram a cantar. A música, a comunidade cantou a música. Mesmo ele não sabendo a letra, a comunidade cantou a música. E aí, depois de um grande momento de oração, a comunidade cantando, deu um intervalo, e ele conta que Padre Jonas virou para ele e falou: hoje eu percebi que realmente ainda há músicos conduzidos pelo Espírito Santo. Irmãos, não estou falando aqui para você, de maneira nenhuma, ser uma pessoa irresponsável, certo? De sair tocando coisas que você não conhece na reunião de oração, principalmente porque hoje você tem muito mais tecnologia, muito mais recursos para poder nos auxiliar. Mas eu estou falando que esses recursos não tiram a condução do Espírito Santo. O Ministério de Música não é apenas um tocador, o Ministério de Música é um profeta, e profeta toca, canta e prega aquilo que o Senhor conduz. Irmãos, um outro serviço, né? A pregação. A pregação também precisa ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu já vi uns irmãos, logicamente, né? Que em Mato Grosso isso não acontece, mas eu já vi irmãos que às vezes vão pregar temas que são frequentes na nossa reunião de oração, principalmente os temas do querigma, porque a reunião de oração ela é para ser temas querigmáticos. Então, às vezes, o irmão vai pregar ali sobre o amor de Deus, e ele já prega sobre o amor de Deus há 20 anos, 30 anos, e aí quando o irmão chega, você percebe que ele leva ali um roteiro todo amarelo, e conta que ele pegou na gaveta que estava guardado. E aí ele faz aquela mesma pregação que ele fez várias e várias vezes e conta o mesmo testemunho que ele já fez várias e várias vezes. Irmãos, não estou falando aqui mal dos pregadores, mas a pregação precisa também ser conduzida pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter a capacidade e a ousadia de, mesmo se for temas parecidos, mesmo se for temas iguais, nós tenhamos a ousadia de ajoelhar e falar com o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue naquele grupo de oração? Talvez você já tenha o pregação, o roteiro na sua mente de todos os temas do querigma, mas será que o Senhor quer que você siga aquela mesma linha que você está preparado, que está na sua mente? Ou será que o Senhor quer que você vá por um caminho novo? Eu lembro uma vez que eu fui pregar num grupo de oração sobre deixar-se conduzir por Deus, uma pregação linkada com o senhorio de Jesus. E eu lembro que o Senhor trouxe no meu coração que era para eu pregar sobre uma bicicleta. E eu lembro que naquele grupo de oração, naquela reunião de oração, eu falei com o coordenador autorizou, eu levei uma bicicleta para aquele grupo de oração. Eu coloquei uma bicicleta na frente da assembleia e eu fui explicando como que uma bicicleta é igual caminhar sob a condução de Deus. Uma bicicleta você não vai para trás, uma bicicleta você vai só para frente. Caminhar com Deus não tem volta, irmão, é só para frente. Se você tentar voltar, você cai, você desequilibra. Você pode até dar a volta e voltar para o mesmo lugar, mas você continuou indo para frente. Uma bicicleta tem dois pedais. E, consequentemente, a nossa vida de condução de Deus também tem dois pedais. Nós temos que ir com a Eucaristia e com a confissão. Com a Eucaristia e com a confissão, pedalando rumo à vontade do Senhor. O guidão, irmãos, aquele guidão, aquele que conduz a direção, é o Espírito Santo que precisa conduzir a nossa vida. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele sempre quer nos conduzir. Ele quer conduzir a nossa pregação. Ele quer conduzir, irmãos, até mesmo quem é o pregador. Às vezes, nós queremos colocar aquelas figurinhas carimbadas, não é? Quando nós falamos, a pregação é sobre efusão. Não, efusão é bom, fulano. Hoje é cura. Cura é bom, o irmão profeta das mãos ensanguentadas do manto imaculado de Nossa Senhora. Esse irmão é bom na cura. Vamos chamar eles. E nós não oramos mais para discernir o pregador.
Nós não oramos mais para discernir quem é o pregador que o Senhor quer. Eu tive uma experiência interessante na cidade de Goianésia, aqui em Goiás, quando eu fui ministrar uma formação do módulo básico. E nesse módulo básico, eu sempre gosto de fazer um grupo de oração como oficina ali no meio do povo. E eu acho interessante, e eu lembro que nós estávamos fazendo uma oficina de núcleo para escutar um tema, escutar quem ia ser o condutor, escutar quem ia ser o pregador do grupo de oração, da reunião de oração. E aí, eu lembro que, fazendo essa reunião de núcleo, nós fizemos ali um ciclo carismático, nós silenciamos. E uma irmã falou assim, eu sinto no coração um nome chamado Marcos para pregar, mas eu não conheço esse irmão. E aí o outro irmão falou, eu confirmo. E eu perguntei para aquele irmão, eu perguntei na assembleia, falei, tem alguém que chama Marcos aqui? E aí um senhorzinho lá no fundo levantou a mão e falou, eu falei, o senhor prega para a gente na reunião de oração que nós vamos fazer, de oficina? E ele falou, prego sim. E aí nós terminamos aquela reunião de núcleo prática, como oficina, e aí deu intervalo, e o seu Marcos veio falar comigo. E eu virei para o seu Marcos e falei, seu Marcos, que bênção, que bom que o senhor aceitou pregar, que maravilha, o senhor participa há muito tempo da renovação. E ele virou para mim e falou assim, olha que interessante, ele virou para mim e falou assim, irmão, como que prega? E eu falei para ele, irmão, você nunca pregou? Ele, não. Mas mal lhe pergunte, o que o senhor está fazendo nessa formação do módulo básico? Não, eu estava na paróquia e o padre falou que estava tendo essa formação aqui. E eu gosto muito da renovação e aí eu vim ver essa formação. E aí eu cheguei, você falou meu nome, aí a irmã falou que Deus falou meu nome e eu não falo não para Deus. Então se Deus quer eu vou fazer, mas eu não sei fazer não. Que susto que eu levei. E aí eu levei aquele irmão para um canto, chamei a coordenadora de pregação, pedi que ela desse ali uma formação relâmpago para ele, e ele deu uma formação relâmpago para ele poder fazer uma pregação na reunião de oração. E foi muito interessante. Logicamente, a pregação teve muitos pontos passíveis de melhoria em relação à técnica. O irmão não fez o roteiro, o irmão não teve eloquência, etc. Então, em relação à técnica, teve muito o que melhorar. Mas o testemunho de vida daquele irmão levou todas as pessoas que participavam a ter uma experiência com Jesus. Eu não estou falando aqui que você tem que colocar no seu grupo de oração pessoas que não têm formação. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que Deus quis nos ensinar naquele momento que o melhor pregador é aquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Se você tiver um pregador conduzido pelo Espírito Santo e formado, que maravilha, coordenador, que maravilha. Bom, um pregador, uma pregação conduzida pelo Espírito Santo, ela fala daquilo que ele teve de vivência, daquilo que ele teve de experiência pessoal com Jesus. Chega a ser um pouco triste quando nós vemos pregadores que dão aquele testemunho de 20, de 30 anos atrás. E hoje, será que Jesus não está agindo no nosso meio? Será que hoje o Espírito Santo não está nos conduzindo? Então nós precisamos ter essa preocupação, irmãos. Outro ponto nos nossos serviços que precisam ser conduzidos pelo Espírito Santo, que é o maestro, a humildade. Quando os servos são conduzidos pelo Espírito Santo, tem humildade, tem uma vivência fraterna. Eu não quero que o meu ministério apareça mais do que o outro. Eu não brigo por espaços, eu não brigo por tempo. Não dá para fazer uma pregação em tanto tempo. Nós só cantamos 2 músicas, tínhamos preparado 5. Irmãos, não há briga. Ministério é serviço, não é ministério. Ministério. Não é ministério, é ministério. É serviço, não serviço. Então, meu irmão, quando os servos são conduzidos pelo Espírito Santo, somos humildes, somos praticantes de uma vivência fraterna, deixamos o maestro nos conduzir. Nós temos que parar com o ser visto e voltar a ter serviço. Parar com mim
ministério para voltarmos a ter ministérios. Outro fruto, outro ponto que o ministério, que o Espírito Santo precisa conduzir é a unidade. Unidade entre o grupo de oração. Unidade entre o movimento Renovação Carismática Católica. Parar com aquelas frases como: isso é coisa do estadual, do Edivaldo. Isso é coisa do coordenador da arquidiocese. Isso é coisa do nacional. Não, irmãos, não existe coisa do nacional, coisa do estadual. Existe renovação carismática católica. E nós temos que viver essa unidade. Essa unidade também com a igreja. Eu estive essa semana na diocese de Jataí, aqui no meu estado, pregando. E que maravilha foi quando eu cheguei lá, ver vários padres juntos numa reunião de oração para servos, obedecendo, lógico, os critérios da pandemia, da vigilância sanitária, mas que bênção foi chegar lá e ver tantos padres. Por quê? Porque quando um grupo de oração é conduzido pelo Espírito Santo, ele anda em unidade, com o próprio grupo, com o movimento e com a igreja. E para a gente terminar, para nós rezarmos, um grupo de oração conduzido pelo Espírito Santo, ele tem compromisso com o seu chamado, compromisso com a formação para com o seu chamado. Irmãos, quero falar para você aqui que a renovação ela é aceita pela igreja, ela é amada pela igreja, e não tem nada de mal em você participar da renovação e aprofundar na renovação através da formação. Jesus formou os seus discípulos. E é muito interessante, a formação de Jesus ela foi sistemática, ela foi constante, dia após dia. Jesus era um mestre. Se você é formador, você sabe o que eu estou falando. Jesus é mestre. Mestre, na época de Jesus, as pessoas, era aquele que tinha sabedoria para ensinar. E os discípulos olhavam para o mestre e resolviam que aquela pessoa seria o mestre dele. E eles começam a passar todo o momento da vida com aquele mestre. Em casa, no trabalho, no dia a dia, aprendendo o que Jesus quer ensinar. Aprendendo o que Jesus quer ensinar. E essa formação ela acontecia dia após dia. E a formação de Jesus ela era gradativa. Ela aconteceu durante 3 anos, e mesmo depois de 3 anos, os apóstolos ainda tinham muito que aprender. Às vezes nós que somos coordenadores, núcleos e até servos no grupo de oração, e dizemos que somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós queremos fazer uma formação de 1 ano e depois estarmos prontos para o serviço. Se eu sou conduzido pelo Espírito Santo, eu estou em constante formação. Então nós falamos para que serve o grupo de oração, que é para o Pentecostes acontecer e assim levar os irmãos a serem conduzidos pelo Espírito Santo. Nós falamos que todos os elementos da reunião de oração, elas são frutos da condução do Espírito Santo, do batismo no Espírito. E nós falamos que o Espírito Santo ele é um maestro, e os servos, os ministérios, são os instrumentos que são conduzidos pelo Espírito Santo. Irmãos, às vezes a nossa grande preocupação é que o grupo de oração, que a reunião de oração seja cheia. Mas a reunião de oração só vai ser cheia se ela puder matar a fome daqueles que participam da reunião. Se o seu grupo de oração, se a sua reunião de oração só consegue matar a fome de 20, para que Deus vai mandar sair para a sua reunião de oração? Vai irem 80 pessoas com fome para casa? É preciso que nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo para que possamos matar a fome e assim a quantidade e qualidade do nosso grupo de oração possa melhorar, crescer e se tornar aquilo que Deus quer. Deixemos nos conduzir pelo Espírito Santo. Quero convidar você, da onde você está, a levantar as suas mãos e falar com o Senhor. Senhor, eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu quero deixar o Espírito Santo me conduzir nessa manhã e em todos os momentos da minha vida. Vai dizendo para ele, meu irmão, vai dizendo para ele, minha irmã, seja o ministério, seja o serviço que você desempenha, vai dizendo para ele. Se você é um músico, vai dizendo para ele, Senhor, eu quero deixar o Senhor me conduzir no meu ministério de música.
Se você é um pregador, vai dizendo para ele: Senhor, eu quero deixar o Senhor me conduzir nas minhas pregações. Chega de roteiros amarelos que eu já estou cansado de pregar. Se você, meu irmão, é de um outro ministério, vá falando para ele: eu quero deixar o Espírito Santo me conduzir, eu quero deixar o Senhor me conduzir. Conduz-me, Espírito Santo. Chega no nosso meio de profecias anotadas em casa, para chegar no grupo de oração e proclamar, mandando indireta para as pessoas. Chega no nosso meio da rotina, daquilo que eu aprendi, daqueles católicos carismáticos que parecem aqueles jogadores profissionais. Treinar para quê se eu já sei o que fazer? Não, meu irmão, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Por isso, comigo vá dizendo: conduz-me, Espírito Santo. Conduz-me, Espírito Santo de Deus, ainda mais. Conduz-me, Espírito Santo de Deus, para que o meu grupo de oração seja verdadeiramente conduzido pelo Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor. Direciona-nos, Senhor. Toma a nossa vida para Ti, toma o nosso ser para Ti. Vem, Espírito Santo de Deus. E vamos cantar isso com o ministério, clamando essa nova exclusão, esse conduzir, esse direcionar pelo Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito, vem, Espírito.